gostaria de dar as bem-vindas a todos e a todas. Aqui nós temos nossa primeira atividade da disciplina Os Saberes Expertos no Domínio da Infância, e temos como professor convidado o professor Gustavo Caponi. Ele nos vai falar um pouquinho sobre o tema dos saberes expertos e os saberes vulgares, e essa apresentação que o Gustavo vai fazer hoje faz parte de o capítulo de um livro que estamos organizando, que tem artigos, capítulos de vários membros da equipe que estão participando do projeto CAPES-COFECU. Então, eu agora, na medida que eu vou falando, vou lembrando que tem algumas pessoas do CAPES-COFECU, como a professora Márcia Masson, que eu esqueci de falar, a professora Miriam. Bom, mas depois a gente vai divulgar, porque vamos a salvar e vamos a passar para o YouTube. Então, Gustavo Caponi, professor de filosofia, doutor em filosofia, professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele fez seu doutorado e seu mestrado na Unicamp, e ele tem graduação em filosofia na Universidade Nacional de Rosário. Tem um monte de artigos e livros publicados e uma longa trajetória no campo da filosofia da biologia. Eu sou suspeita para apresentar a Gustavo, mas enfim, agora eu passo a palavra para ele começar sua fala, e logo depois a ideia é iniciar um debate, conversar um pouquinho sobre o tema. Agora, a ideia de dar um ponto de partida para o debate sobre os saberes expertos, a partir de aí também para dialogar com outras questões. Pelo que eu entendi, Gustavo não vai trabalhar aqui a psiquiatria, então seria interessante logo depois ir fazendo algumas pontes com as problemáticas dos outros saberes expertos, os saberes expertos referidos à infância, como o caso da psiquiatria, o, enfim, pedagogia, etc. Eso después, então, quando passamos, quando Gustavo termine sua exposição, a gente abre o debate e conversamos sobre isso. Acho que isso, não sei se estou esquecendo alguma coisa, vocês me lembram? Bom, então eu passo a palavra para Gustavo. Bom, obrigado, Sandra, boa tarde a todos, obrigado a toda a equipe por me dar o honor de ser eu quem dá a apertura à atividade deste semestre do grupo, e quero fazer uma pequena apresentação do que vou expor, um pouco do sentido, de onde surgiu a ideia de fazer alguma reflexão sobre todo a ideia de saber experto. Eu participé das primeiras reuniões em Paris, onde a Sandra e o Leandro, o professor de la Jonquière, começaram a discutir a organização do projeto, que seria apresentado para solicitar o subsídio CAPES-COFECU, como finalmente, felizmente, aconteceu, e aí aparecia justamente essa ideia, saberes expertos no campo da infância. E já naquelas reuniões em Paris, no mesmo que nas que a gente repetiu depois, já quando o projeto estava em andamento no ano passado, na época que a gente ainda podia viajar pelo mundo, aparecia um pouco essa discussão, em que consiste algo que seja um saber experto, como é que se define a condição de saber experto. E não simplesmente de experto, a gente tem o termo experto no dicionário, mas o termo saber experto não é um termo que sequer exista uma definição de dicionário. Porém, aparentemente, todos nós temos uma certa ideia do que poderia ser um saber experto. Então, aí pensei, bom, se pode fazer um trabalho semelhante àquele que a gente está tão acostumado a fazer na filosofia da ciência, onde a gente trabalha muito comumente nas elucidações conceituais. Por exemplo, exemplos da minha área, conceito de adaptação. Bom, a gente analisa os usos do conceito de adaptação, e tenta explicitar a regra
de uso desse conceito. Esse seria o trabalho clássico da análise filosófica. A mesmo a gente pode fazer com o conceito de hereditariedade, ou, por exemplo, com o conceito de patologia, de doença, um tipo de reflexão bem característica da filosofia da ciência. No caso aqui era diferente, porque justamente a gente não tem um uso padrão, estándar, do que seja a ideia de saber experto. Então, aí um pouquinho ficava já, por minha conta, tentar imaginar, delimitar o que poderia ser um uso que desse significado, um significado claro a esse termo que, em definitiva, nesse conceito, estava já na base do próprio projeto. E aí, a reflexão mais que eu ia apresentar hoje. O ponto de partida, para eu poder entender esta ideia de saber experto, a oposição com o que seria o outro do saber experto, que seria o saber vulgar, uma palavra que eu não gosto muito, mas de fato não encontrei outra para me referir a isso que seria o oposto do saber experto, e também a discussão sobre a possibilidade de diálogo entre saber experto e saber vulgar. O ponto de partida é que toda actividade humana supõe e produz saberes. Qualquer campo da ação, do fazer humano, produz saber e supõe, na sua realização, um saber. Em alguns casos, a produção de saber constitui a própria finalidade dessa atividade. Essas seriam as que a gente chama de atividades teóricas, como, por exemplo, a pesquisa científica e a reflexão filosófica. Mas, na maior parte dos casos, esse saber só funciona como um meio para alcançar objetivos que não são objetivos teóricos. Essas seriam as que a gente chamaria atividades práticas. O engenheiro, por exemplo, não só aplica conhecimentos previamente produzidos e aprendidos, mas ao fazer isso, a ele fazer essa aplicação, ele também pode vir a desenvolver novos conhecimentos que respondem aos problemas que sua prática vai suscitando. Uma atividade que pressupõe, uma atividade que não é prática, que não é teórica, e que pressupõe conhecimento e ao mesmo tempo produz conhecimento. É como também acontece com a prática dos mais variados ofícios. Para além do treinamento e da capacitação prévia que um técnico possa receber antes de iniciar-se no exercício efetivo da sua profissão, para além disso, digo, esse exercício profissional, o exercício desse ofício, nunca deixará de suscitar e exigir o surgimento de novas habilidades e de novos conhecimentos para os problemas que aí nessa atividade possam vir a aparecer. Porém, essa imbricação entre atividade e conhecimento acontece em todos os campos da existência humana. Qualquer interação com nosso entorno natural e social mais imediato, por informal, rotineira ou irrefletida que seja essa interação, qualquer interação, então, sobre o mundo, sempre supõe e gera, ao mesmo tempo, saberes sobre esse mundo. Trata-se de saberes, como digo, informais e muitas vezes tácitos, sem os quais os afazeres mais habituais e corriqueiros da nossa vida seriam impossíveis. Pode-se falar, inclusive, que a maranha das atividades humanas é, ela, ao mesmo tempo, uma maranha de saberes heterogêneos que se acabalam, se interconectam, se entrelaçam e que frequentemente entram em conflito. Do mesmo modo em que acontece com as diversas atividades nas que esses saberes operam. O desenvolvimento de uma atividade pode interferir ou contribuir ao desenvolvimento de outra, havendo certas atividades que parecem ser o suporte ou o pressuposto para o desenvolvimento de qualquer outra atividade. Isto vale para os saberes envolvidos nessas práticas. Sem os saberes mais básicos e corriqueiros sobre o funcionamento do mundo natural e social, seria impossível o desenvolvimento de qualquer outra atividade. E tampouco seria possível a adquisição de qualquer competência cognitiva resultante dessas outras atividades. Mas, ao mesmo tempo em que os recursos cognitivos mais corriqueiros e básicos podem considerar-se como condição de adquisição
do desenvolvimento e o manejo de outros recursos cognitivos mais complexos e elaborados, ao mesmo tempo que isso é assim, também é verdade que, em geral, esses recursos cognitivos, estes outros recursos cognitivos mais complexos, parecem como detentores de uma definitiva preeminência epistêmica sobre os recursos cognitivos mais básicos e mais simples. E aí, no contexto dessa relação hierárquica, que temos que situar a polaridade entre saberes expertos e saberes vulgares. Os saberes vulgares serían, en primer lugar, esos recursos cognitivos más básicos y corriqueros que surgen na interacción cotidiana con nuestro entorno. Mas, dependendo do contexto, tamén poderemos considerar como vulgares aos saberes propios dos oficios máis específicos. Os saberes expertos, en troca, serían recursos cognitivos máis complexos e elaborados que por unha suposta validación científica, e aí comienza a aparecer este asunto, estarían autorizados a se impor sobre os saberes vulgares, intervindo nas actividades nas que eles operan. É sobre todo, sobre eso que eu quero discutir con vocês, un aspecto que ten a ver con eso e unha cuestión muito puntual que ten a ver con esa relación asimétrica entre saberes expertos e saberes vulgares. Me vai interesar discutir, o que voy a tentar discutir concretamente, son as condições sobre as quais poden acontecer unha cooperación real e útil entre saberes considerados vulgares e os saberes considerados expertos. E iso, eu sei, coloca unha dificultade que non quero desconsiderar. Saberes e actividades diferentes supõen e geran linguagens diferentes. Linguagens que, muitas veces, se apresentan como sendo inicialmente inconmensuráveis e cuja possível intercomunicação exige trabalho e atenção. Acontecendo, ademais, que en todos os saberes e actividades sempre ha envolvida essa dimensão prediscursiva ou tácita sobre a qual insistiu Michael Polanyi, un filósofo da ciência não muito lembrado atualmente, mas que tem algum tipo de contribuição interessante sobre este assunto. E esse carácter tácito, muitas vezes, dos saberes vulgares, ou incluso que, aliás, que estaria presente em qualquer saber, faz difícil a construção de uma interlocução entre saberes. Todo saber supõe uma dimensão tácita, né, e muitas vezes nessa dimensão tácita onde mais há conflito para o diálogo entre saberes diferentes. Mas, de qualquer forma, o que eu quero examinar não é tanto essa dificuldade de comunicação, mas sino que o que eu me quero ocupar é uma questão mais básica e fundamental, né, que seria a condição que se deveria cumprir e exigir-se para a construção de espaços de verdadeira cooperação entre saberes expertos e vulgares. Assumindo que há dificuldades de comunicação, mas considerando que essas dificuldades podem ser superadas, com dificuldade, claro, né? O que me interessa é saber como é que podem cooperar saberes expertos e saberes vulgares na solução de problemas que eventualmente suscitem essa necessidade de cooperação. Essa condição, né? E essa condição de cooperação, vou dizer, sem querer ser muito polêmico, mas finalmente voy a ser polêmico, é a sujeição ao que eu ia caracterizar como a ontologia materialista, sendo essa a base na qual se poderia dar esse diálogo entre saber experto e saber vulgar. Essa sujeição a essa ontologia impõe exigências e limites não só aos saberes vulgares que possam entrar nessa interlocução, mas também impõe exigências aos pretendidos saberes expertos que aí estejam envolvidos. O estabelecimento de um diálogo entre saberes que possa resultar verdadeiramente útil para a resolução de problemas só é possível em virtude de aqueles que esses pretensos saberes, sejam eles vulgares, sejam eles expertos, tenham justamente de genuínos saberes, e não de pura mistificação ideológica ou de pseudociência.
paralelo, claro, do difícil que en algunos casos, né, eso, né, resulta llegar a ese núcleo de genuino saber que frecuentemente se esconde en los saberes vulgares, né, donde ahí esas discriminaciones deben ser feitas, né, con mucho más cuidado y seguramente van a ser mucho más difícil que en el caso de los pretendidos saberes expertos. Mas para poder colocar debidamente a cuestión, tenemos que ter caracterizaciones para poder discutir ese asunto, ¿no? Tenemos que ter caracterizaciones mínimamente claras de lo que estamos llamando saberes expertos y saberes vulgares. Y va a ser justamente por los saberes expertos que voy a comenzar. Quer dizer, quiero comenzar tentando una clarificación de lo que se quiere decir cuando o calificativo de experto se es atribuido a un saber y no ya a un individuo o a una persona particular. En este último caso, a coisa no parece envolver mayor dificultad. Cuando predicado de una persona o cualificativo experto, cuando se dice que alguien, que una persona particular es un experto, ese cualificativo experto alude a una competencia cognitiva de esa persona. Algo bien simple. Un ingeniero puede ser, por ejemplo, un experto en explosivos. Y un artesano, para dar otro ejemplo, puede ser experto en la restauración de astrolabios. A veces, o experto es un especialista en una determinada área de pesquisa que en general presenta alguna relevancia o aplicación práctica. Es generalmente en ese caso donde la gente habla de experto. Otras veces, o experto es o simple conocedor. Esto es, aquel que conquistó a competencia cognitiva en cuestión, pero simple ejercicio de un oficio o de cualquier otra actividad. La situación se complica, no en tanto, cuando o cualificativo experto es predicado no ya de un individuo, mas sí de un saber. A regra de uso de ese predicado, experto predicado de saber, no es clara y exige un esfuerzo de elucidación. Quer dizer, o conceito de saber experto es opaco y de contornos poco definidos. Por eso, su delimitación exige algún trabajo, y aquí voy a intentar hacerlo en 2 pasos, ese trabajo. A noción de saber experto, conforme voy a mostrar, comporta, o se puede decir que comporta, 2 elementos. O primero de esos elementos es a su exterioridad con relación a actividad respecto da cual él toma a palabra. Y el segundo elemento es a su alegada fundamentación científica. Para esclarecer o primeiro aspecto, me valeré de una aproximación, embora no de una identificación, entre a noción de saber experto y a noción de peritaje. No de picaretaje, sino de peritaje, de peritaje. Para esclarecer o segundo aspecto, entre tanto, vos me valer do modelo fornecido pela extensión do conocimiento tecnológico. Van a ser duas referencias para, a partir de ellas, si converger na delimitación da noción de saber experto. Mas comencemos entonces pelo perito, o pela peritaje, o saber do perito. Un perito no es necesariamente un especialista no sentido académico da palabra. Los conocimientos de un perito pueden ser meramente prácticos y derivar del ejercicio de un oficio cualquier. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, no derecho procesual, donde aparece claramente a figura do perito que es llamado a depor en un tribunal. Y a depender del tipo de pericia solicitada en un tribunal para realizarla, conforme aparece en el derecho procesual, no es necesaria una habilitación universitaria como, por ejemplo, la de médico, psicólogo o ingeniero. Un chaveiro, por ejemplo, puede ser llamado para informar a un magistrado sobre la posibilidad de determinado tipo de felladura, para saber si determinado tipo de felladura puede ser abierto con mayor o menor facilidad sin la llave apropiada. Es un tipo de saber que un chaveiro puede tener y que puede ser muy importante, por ejemplo, para elucidar un crimen o un robo.
E aí, no contexto dessa atividade judicial, o chaveiro vai operar como um experto. Malgrado a notória simetria que existe, sim, entre o prestígio social do saber próprio do seu ofício, o chaveiro, e o saber dos magistrados, né, que é um saber que comporta, né, uma maior reconhecimento, né, ou hierarquia, pelo menos do ponto de vista social ou institucional. E o que coloca ao chaveiro nessa posição de perito, ou de experto, ele, né, é justamente a exterioridade desse saber que ele tem, né, a exterioridade que esse saber que ele tem, guarda com relação à atividade na qual a palavra dele é chamada, ou a atividade na qual lhe é dada, atribuída a palavra a ele. De fato, o que define ao perito é sua condição de ter um saber alheio ao saber comum e ao saber jurídico do magistrado, né? Isso seria uma definição de manual de direito do que define ao perito. E se o magistrado solicita uma perícia, é porque ele já está assumindo sua ignorância sobre esse assunto, respeito do qual o perito emitirá seu parecer. Contudo, malgrado o chaveiro aparecer aí como imbuído de um saber que o magistrado não tem, isso não leva a que o magistrado renuncie, nem sequer parcialmente, à condução do processo judicial. Isto é importante. Mas ainda, nesse contexto judicial, o ditamen do perito só é relevante em virtude do espaço bem delimitado que o magistrado concedeu a ele. O magistrado, por outra parte, nunca renuncia à potestade, à atribuição de valorar e apreciar o valor probatório da peritagem emitida. E aí é onde o modelo do perito encontra seu limite como referência para delimitar a noção de saber experto. O perito é convocado, sim, a expedir-se sobre um assunto na sua condição de experto sobre um tema específico. Todavia, com relação ao processo judicial, o saber do perito não chega a revestir a condição de saber experto. Não chega a isso porque o desenvolvimento do processo não passará a orientar-se por esse saber do chaveiro, logicamente. O modo em que o processo jurídico é conduzido é recalcitrante, impermeável a qualquer interferência do perito. E o perito só pode falar sobre aquilo que lhe é efectivamente, né, explicitamente perguntado. Algo que é muito diferente do que em geral acontece no caso da aplicação do conhecimento científico em algumas atividades produtivas. E aqui vamos ao caso da extensão tecnológica, do conhecimento tecnológico, que é o segundo modelo a ter em conta para delimitar a noção de saber experto. Não raramente, esta aplicação do conhecimento científico numa atividade qualquer desloca e subordina os saberes que previamente pautavam essa atividade. Algo que não acontece no caso da peritagem do chaveiro, né, no tribunal. Isto pode ser visto muito claramente no desenvolvimento e extensão da tecnologia agropecuária. Tal é o caso do impacto da genética de populações na cria e melhoramento do gado. As fórmulas da genética de populações deram lugar a regras tecnológicas que reconfiguraram completamente o melhoramento do gado, redefinindo sua linguagem, seus procedimentos e suas estratégias. Quando entra o engenheiro dotado desse saber, toda a prática tradicional de melhoramento de gado é reconfigurada, e não somente sua linguagem se reconfigura, sino todos os procedimentos são modificados a partir desse saber experto que a partir desse momento toma conta de toda essa prática. Os saberes previos sobre esse tema, desenvolvido de fato ao longo de séculos, sobre melhoramento de gado, não necessariamente foram despreciados e esquecidos, mas de fato passaram a serem considerados como complementos subordinados ao novo saber tecnológico. E acredito que neste caso paradigmático podemos encontrar a peça que nos falta na conceitualização dos saberes expertos. A referência à peritagem nos permitiu chegar a uma primeira delimitação dessa noção. Os saberes expertos
pueden ser caracterizados como recursos cognitivos considerados relevantes y adecuados para a resolução de problemas que se colocan numa actividade, mas que foram producidos, ou pelo menos sistematizados, validados e transmitidos com relativa independencia dessa atividade. A reorganização da cría e o melhoramento de gado, en cuanto a iso, nos coloca perante outro aspecto que é de importancia crucial para nosa análise. O saber experto se supõe detentor de uma autoridade epistémica superior ao saber efectivamente desenvolvido na práctica por ele intervinda. E isso permite chegar a seguinte conclusão. Um saber experto se define em virtude de sua exterioridade com relação a uma atividade, mas também em virtude de sua preeminência sobre os saberes resultantes dessa práctica. Quer dizer, um saber é experto por referência a uma atividade a qual ele vai intervir desde fora. Porém, además de atender a isso, a caracterização de saber experto também deve considerar que, no regime epistêmico no qual nos movemos hoje, nos situamos hoje, essa intervenção será vista como legítima ou como pertinente e aceitável em virtude do suposto fundamento ou aval científico que esse saber teria. Seja isso pelo fato de que esse saber se deriva mediata ou imediatamente de conhecimentos científicos prévios, ou simplesmente pelo fato desse saber ter sido produzido seguindo pautas ou métodos homologáveis aos que rigem a pesquisa científica. Falta, entretanto, uma última determinação. Essa atividade na qual o saber experto intervém é sempre uma atividade prática. Isto também é importante. Quer dizer, não é uma atividade cujo objetivo seja a produção de algum tipo de saber. As actividades teóricas não podem ser intervidas por saberes externos a elas que desloquem ou subordinem o saber delas resultantes. Isso equivaleria a sua simples absorção nesse outro saber. Uma atividade teórica pode valer-se de saberes produzidos em atividades alheias a ela, sim. Entretanto, a relação que aí se dá é mais semelhante à que acontece quando se apela a uma peritagem em um processo judicial. E assim, considerando esta última precisão, nossa definição de saber experto poderia ficar assim, e agora sim vou dar a definição de saber experto. Um saber experto é um conjunto de recursos cognitivos que foram produzidos ou pelo menos sistematizados, validados e transmitidos com relativa independência de uma atividade prática qualquer, mas aos que se considera relevantes para o desenvolvimento dessa atividade e epistemicamente preeminentes sobre os recursos cognitivos previamente presupostos ou produzidos nessa mesma atividade. E daí também podemos obter uma delimitação agora da noção de saber vulgar. No final das contas, quando aplicado a saberes, o qualificativo de vulgar sempre é usado por contraste a un suposto saber experto. Por iso, levando eso en conta, cabería dizer que un saber vulgar é un conjunto de recursos cognitivos producidos e usados no desenvolvimento de actividades prácticas aos que se considera pasíveis de serem deslocados ou subordinados por outros saberes supostamente máis acreditados no exercicio desas mesmas actividades. Mas iso, como se pode ver, não pressupõe a denegação do valor epistémico desse saber que passa a ser tido como vulgar, embora sim pressuponha sua inferioridade epistêmica com relação a esses saberes mais acreditados, que seriam justamente os supostos saberes expertos, que estariam chamados a deslocá-lo ou a subordiná-lo no desenvolvimento da atividade na qual ele vinha operando. Que un saber careça de credenciais de cientificidades, e isto é importante, não significa que ele esteja desprovisto de todo valor epistémico. E este é um ponto fundamental para entender a oposição saber experto e saber vulgar. E sublinho que eu falo de valor epistémico e não falo de, por exemplo, valor simbólico ou qualquer coisa semelhante. Não falo isso porque eu estou querendo indicar que esses saberes vulgares
poden constituir de fato genuíno coñecimento sobre o mundo natural e social, o sea, son saberes, mesmo tratándose de un coñecimento parcial, enviesado e moitas veces pouco reflexivo. Quer dizer, nem todo o noso coñecimento do mundo é coñecimento científico. E entre os saberes que costuman a ser tidos como vulgares, podemos encontrar moitos exemplos disso. Mas, para que non se interprete mal isto que acabo de dizer, eu quero grifar fortemente que quando eu digo que nem todo coñecimento do mundo é coñecimento científico, eu non estou aludindo a nada que possa considerarse como saber non empírico. Non é por aí que eu quero ir. Non me estou refiriendo, por exemplo, de inicio, a propia reflexión filosófica, a cual non considero coñecimento do mundo. Nin tampouco quero aludir, por exemplo, a ficción literaria, que sería unha forma de saber, mas que eu non voy a considerar aquí, embora efectivamente eu ache que, de certo modo, ela sí fornece algún coñecimento do mundo. Nin estou pensando, e claro, e sobre todo, en cualquier pretendido coñecimento de tipo místico, mágico, religioso o teológico. Non é a eso que me estou refiriendo cando reivindico a condición de saber do saber vulgar e a idea de que há saber por fora do saber científico. Para entender mellor a que me quero referir, voy a facer unha das poucas citas do traballo, que é o libro A Busca da Certeza, que o filósofo norteamericano John Dewey publicou en 1929. Ele aludía aí a dois modos pelos quais os seres humanos procuran seguranza, como ele decía, en un mundo de perigos. Un desos modos de procura da seguranza foi o recurso, decía John Dewey, a súplica, o cito, ao sacrificio, ao rito ceremonioso ou ao culto mágico. O objetivo dese recurso, de John Dewey, é propiciar o favor deses poderes ameaçadores que rodeaban aos seres humanos. O outro recurso, en cambio, foi o controle e até o aproveitamento, sempre parcial, deses poderes. E, para além do entrelazados que esses procedimentos estejam nas prácticas e nas representações das mais diversas culturas, porque de fato non é fácil distinguir eles, aquí só estou aludindo a saberes que surgen ao insistir no segundo modo de procurar a segurança, isto é, na arte de controle, no saber de controle. Ese modo que, en lugar de propiciar a resignación perante forzas das que só cabe esperar alguma compaixão, conduz progresivamente a transformación e a unha crecente, embora sempre precaria, dominación do mundo. Estou pensando, en resumo, en saberes do mundo de carácter eminentemente práctico que están fundados parcialmente na experiencia e que son rectificables por esa mesma experiencia. Saberes que, embora posan llegar a entrar en diálogo con o coñecimento científico, encontrando aí alguma ratificación, fundamento ou rectificación, non son, ni pretenden, ni tampouco precisan ser saberes científicos. Isto inclúe saberes que non dubidaríamos en considerar vulgares, mas é claro que tamén abrange outros saberes que non quereríamos tal vez cualificar desa maneira. Pénsese, por exemplo, nos diagnósticos médicos, nas revelações do jornalismo de investigación e nos resultados das pesquisas policiais. Son saberes que quizás non son saberes vulgares, mas non son, estrictamente falando, saberes científicos. E pénsese, máis unha vez, nas pericias de todo tipo que se poden requerer nos procesos judiciais e tampouco podemos esquecer deses outros saberes que son inherentes a cada arte ou oficio. Saberes cuya sofisticación, en moitos casos, faz difícil pensar en contextos nos quais posan ficar nesa posición subordinada que é propia do saber vulgar. Porén, alén deses saberes que son propios de actividades ben específicas e delimitadas, e que son saberes genuínos, embora non científicos, tamén temos que considerar ese tipo de coñecimento máis ou menos desajustado ou enviesado que cada un de nós se forma do mundo a partir de súas actividades e interaccións cotidianas. Eu me referí máis ao inicio a ese tipo de saber. Coñecemos, para nos mexer no mundo, coñecemos lugares e traxectos. Coñecemos localizações e fisionomías de entidades
con las que nos vinculamos. E conocemos invariantes que nos permiten prever, controlar y entender o comportamento de esas entidades en diferentes circunstancias. Sin ese tipo de saber, a gente no podría vivir. Y eso incluye, claro, los invariantes que rigen o comportamento de otra persona. Se sabemos cosas dos outros, sin las cuales no nos podríamos vincular con nosotros, mas eso no es saber científico, embora hay un saber empírico y un saber práctico. Y un saber que, insisto, sino cual o conocimiento y a vida, un tipo de saber sino cual a vida social sería definitivamente imposible. Y ese tipo de saber que permite que por ejemplo, voy a dar un ejemplo, una logista que conoce las preferencias de sus fregueses, possa inferir si el producto ofrecido por un cajero viajante será o no pasible de ser bien vendido na loja dele. Y es también ese tipo de saber que permite que una garzonete, por ejemplo, possa controlar ese fregués importante y poderoso que ya está visiblemente alcoholizado y que se comporta de una manera inconveniente. Las personas se saben tratar, se saben conducir y hasta se saben manipular. Eso es un saber efectivo. En resumen, entre a simples ignorancia y a prodigiosa y a grandiosa ciencia, hay muchas más formas de saber do que aquellas que a epistemología se tomó o trabajo de considerar seriamente. Y además de los ejemplos ya citados, la inesgotable lista de esos saberes incluiría ese saber sobre el mundo que se basea en los conteúdos vehiculados por la media, que también hay que considerarlo. Eu sé, por ejemplo, que en 2019 hubo un golpe de Estado en Bolivia. Eu sé, embora ese conocimiento no tenga nada de científico. Como tampoco es científico o efectivo saber político que algunos grupos e individuos llegan a construir en virtud de su experiencia y envolvimiento en los más diversos ámbitos y procesos sociales. Eso también es saber y no es saber científico. Todavía, o fato de que esos saberes no sean científicos no quiere decir que ellos sean intuitivos o instintivos, ni que tampoco que sean saberes necesarios o integralmente tácitos. A logista que rejeita a oferta do cajero viajante puede expor o raciocinio ao marido cuando este volte do boteco y a garzonete siempre nos saberá decir algo sobre cómo tratar a bébados conocidos. Porém, además do fato de no ser puramente tácitos, esos saberes no científicos tampoco tienen por qué ser alheios a todo control y crítico que pueda estar basado en argumentos apropiados y en evidencia empírica aceptable. Cuando una médica formula un diagnóstico a partir de determinados síntomas, ella podrá rectificar su apreciación en virtud de los resultados de los exámenes clínicos. Por su vez, un detective ao cual algunas evidencias o levan a levantar cierta sospeita, también puede descartar esa sospeita a luz do que surja dos interrogatorios que ele realice na sua investigación. Y un encanador que atribuye un vasamento de agua a un cano estragado, antes de romper a pared para proceder a troca de ese cano, fecha primero el registro pertinente para verificar si el vasamento es realmente de ese cano. En todos esos casos, hay inferencias, que parten de evidencias y llegan a conclusiones que aceptamos como formas legítimas de saber. En todos esos casos, esas inferencias y evidencias pueden integrarse en argumentos legítimos y bien articulados. Porém, embora casi todas esas conclusiones puedan llegar a tener a posteriori una justificación cualificable, quizá como científica, embora eso possa vir a ser así, su aceptación de esas conclusiones y a su validación no depende necesariamente de esa justificación científica que puede no existir. Quiere decir, hay saberes genuinos y no ficticios que no son científicos. Y es justamente con ese tipo de saberes, justamente, que los saberes expertos deben entrar en diálogo cuando ellos intervienen en una actividad práctica. Si no acontecese así, a intervención do experto no só se privaría do importante auxilio que ela podría dar ao saber práctico ya desenvolvido en actividad, mas también se privaría de la propia posibilidad de incidir en esa actividad.
intervir en una actividad no es destruirla, ni es inviabilizar, es controlarla en todo caso y reorientarla, en un sentido, cuando en los casos más fuertes. Y siendo que toda actividad supone un saber, es imposible que esa intervención no dialogue con ese saber. O sea, tiene que haber, o saber experto no puede operar sin él dialogar con los llamados saberes vulgares. Inclusive no muy improbable, diría que imposible el caso, que nada do saber práctico previamente ahí envolvido resultase de genuina utilidad en la nueva organización de esa actividad, sin comprender y sin considerar ese saber, escasamente se podría modificar actividades que él viña pautando. Pénsese, por ejemplo, lo difícil que resultaría explicar a un agricultor a forma que él puede apropiarse de las técnicas y procedimientos de trabajo que le estén propondo, sin que ahí intervenga un conocimiento de su forma previa de trabajo y los saberes nelas envolvidos. Es verdad, y yo ya señalé eso en inicio, que ese diálogo no es fácil. Diferentes saberes responden a los que se acostuma caracterizar como esquemas conceptuales diferentes. Y si esa diferencia entre esquemas conceptuales puede afectar a comunicación entre cientistas que trabajan a partir de diferentes referencias conceptuales, eso también podrá acontecer en la comunicación entre un ingeniero y un productor agropecuario cuyo saber práctico puede tener raíces muy diferentes de las raíces del saber del ingeniero. Raíces que no pocas veces remiten a universos culturales incluso, cuyos puntos de contacto son escasos y de difícil identificación. En lo que talla ese tipo de dificultades, siempre se pueden lembrar las tesis de Benjamin Lee Whorf. Segundo ellas, lenguajes diferentes, por ejemplo, de culturas diferentes, exprimen modos de pensar y de representar un mundo que serían virtualmente inconmensurables e incomunicables entre ellas. Por ejemplo, conforme Donald Davidson argumentó, esas dificultades siempre pueden ser superadas procurando o produciendo puntos de contacto entre esos esquemas conceptuales o visiones del mundo. Mismo que esos esquemas inicialmente se muestren recalcitrantes a toda comunicación, que eso pueda ser así, mas pese a eso, malgrado eso pueda acontecer, algo que pone evidencia a posibilidad de comunicación es justamente o fenómeno tan extendido da extensión y apropiación de tecnología para leer las diferencias culturales. Si los universos culturales fuesen tan fechados, esa extensión y apropiación de tecnología no sería posible. Mas también, incluso, para saber que uno está excluyendo dificultades, no que yo estoy diciéndole, o propio desenvolvimiento da antropología, para ese desenvolvimiento ser posible, presupone esa posibilidad de diálogo entre culturas, mesmos a culturas más diferentes. De fato, y como Clifford Geertz o asinaló, a mera existencia de antropología, como él dice, ya presupone como condición de posibilidades que las diferentes culturas no son, como él dice, mónadas semánticas, sin comunicación entre ellas. Ciertamente, establecer esa comunicación puede ser muy difícil, mas eso no quiere decir que esa comunicación sea imposible o que ella sea ilusoria. Y lo que vale para comprensión intercultural, vale para comunicación entre esquemas conceptuales diversos, como puede ser el caso de esos esquemas conceptuales que están embutidos en diferentes saberes. Por eso, el diálogo entre ellos es posible. Esto vale para comunicación entre lo que consideramos saberes expertos y lo que consideramos saberes vulgares. Mas aquí lo que interesa no es un mero diálogo, mas sim a genuína cooperación. Eu não falei somente de diálogo, eu falei de cooperación. Y lo que importa entonces no es solamente se entender, mas también a efectiva cooperación na resolución de problemas. Y esta ya es una condición más restrictiva. Yo no solamente quiero me comunicar con otro, sino que yo quiero junto con otro resolver un problema sobre el cual tenemos interés. Por ejemplo, si solamente se tratase de transferir tecnología, quizá con la comprensión podría alcanzar.
se o engenheiro não só mais se se trata de resolver conjuntamente um problema, né, há então necessário algo mais do que a simple comunicação. Se, por exemplo, se um engenheiro não somente quer transferir seu conhecimento, mas ele quer melhorar sua tecnologia a partir do que o agricultor conhece do entorno no qual essa tecnologia será aplicada, o que é muito comum que aconteça, e dos problemas que essa aplicação possa suscitar, aí, né, já não é suficiente com simples compreensão mútua. Em uma situação como essa, o engenheiro está aceitando que seu saber pode melhorar a partir do saber do agricultor, e isso envolve um pressuposto que vale a pena ressaltar. O engenheiro está assumindo que o agricultor possui um saber genuíno, e o que aqui me interessa é justamente estabelecer sobre que condições essa suposição do engenheiro é legítima. Quer dizer, o que me interessa é determinar sobre que condições se pode reconhecer o valor epistêmico de um saber vulgar. O interessante, entretanto, é que, em última instância, essas condições não são muito diferentes das que deve cumprir um suposto saber experto para que sua intervenção em uma determinada atividade seja aceitável. Como mínimo de um saber experto se espera não somente um certo aval científico de natureza conceitual, mas também o fato dele ter sido produzido por procedimentos análogos aos implicados na pesquisa científica. Quer dizer, se o saber experto não for a simples aplicação de teorias científicas bem acreditadas, como sim acontece com as aplicações da genética de populações no melhoramento do gado, espera-se que, pelo menos, esse suposto saber experto haya sido desenvolvido a partir de pesquisas metodológicamente análogas às pesquisas científicas, e que também seja possível dar alguma justificação teórico-científica de seus pontos de partida e de suas conclusões. Entretanto, para que isso seja possível, é necessário que esse saber experto aluda a variáveis que cabem dentro da esfera das variáveis às que as teorias científicas podem e devem aludir. Variáveis que, pelo menos em certas condições e dentro de certas restrições, sejam passíveis de intervenção e de controle experimental. Com isso, todavia, não se alude a outra coisa que ao simples fato dessas variáveis ficarem, pelo menos em algumas circunstâncias e dentro de certos limites, ao alcance efetivo de nossa ação, né? Dizer que algo está ao alcance de nossa experimentação é uma forma mais técnica de dizer que algo está ao alcance de nossa ação. Né? Então, as variáveis às quais nosso saber se deve referir são variáveis sobre as que nós podemos, ou temos condição de agir, e as quais, né, não seja possível, dentro de certos limites, né, sempre controlar. Se isso não se cumpre, se nossas variáveis não são variáveis sobre as quais nós podemos intervir, o saber experto só pode ser considerado uma mistificação ideológica ou um simples fraude. O saber de um exorcista seria um exemplo extremo disso, né, desse tipo de pseudo-saber especializado, e outro exemplo, não menos extremo, seria o coaching. Mas também se poderiam mencionar algumas medicinas alternativas, as chamadas medicinas alternativas. E, sobretudo, esses discursos motivacionais de carácter mais ou menos religioso, que sob a aparência de nos ensinar a modificar atitudes, aptidões e modos de comportamento, só operam como legitimadores da ordem social imperante. Esses discursos motivacionais se inscrevem na esfera do que John Dewey caracterizaria como artes de aceitação, embora eles se vendam como isso que John Dewey chamaria artes de controle. E, lembrando a Luis Althusser, pode-se dizer que o fundo religioso dessas motivações, dessas falas motivacionais, se denuncia no fato delas, directa ou indirectamente, sempre operarem como chamados à resignação. Esses discursos motivacionais são legitimações de um determinado status quo, e nesse sentido também cabe falar de sua função tipicamente ideológica. Aí, nesse ponto, também se pode inscrever-se um ponto de convergência entre alguns pretendidos saberes vulgares e muitos pseudo-saberes expertos. Num e outro caso, nos encontramos com artes de aceitação fantasiadas com arte como arte de controle, se oferecendo assim como saberes efetivos que não são. Mas é justamente por fora dessa esfera de aceitação que podemos encontrar
un punto no cual os saberes vulgares poden realmente cooperar con os genuínos saberes expertos. O saber vulgar pode cooperar con o saber experto na medida en que ele, e claro, ten algún fundamento na experiencia. Pénsese, por exemplo, no coñecimento que un pastor pode ter respeito de como diminuir o ataque de insectos que sufren súas cabras. Ese coñecimento, podemos supor, debe estar cimentado en súa propia observación ou na experiencia colectivamente acumulada da súa cultura. Porém, iso somente poderá ser así na medida en que esa experiencia aluda, directa ou indirectamente, explícita ou implícitamente, a variables que en última instancia non sexan diferentes desas variables que poden ser consideradas en unha pesquisa científica. A experiencia, e isto já é un pleonasmo, só pode aludir a fenómenos empíricamente accesibles. O pastor poderá tentar proteger seu rebaño deseñando unha cruz nunha parte do corpo das cabras que a elas seja difícil proteger por seus propios medios. E é muito possível que ele associe a parcial efectividade do procedimento con o pretendido poder mágico da cruz. Todavía, se o recurso for eficaz, eso somente poderá deberse a factores tais como a propiedade da sustancia usada para pintar esas cruces, sendo aí, nesa dimensão que é pertinente o efectivo controle do mundo, que pode estar oculta numa trama de representações alheias a esse controle, aonde o saber vulgar pode cooperar con o saber experto. Ese espacio de cooperación se dá en virtude de aquilo que o saber vulgar ten de arte de controle e non en aquilo que ele ten de arte de aceitação. Outra vez, o ponto de contacto entre un genuíno saber experto e un saber vulgar está no que ese saber vulgar ten de técnica e non no que ele ten de sacrificio propiciatorio. Neste sentido, o que cabe exigir aos saberes vulgares non é distinto do que cabe exigir aos saberes expertos. Para cooperar entre sí, eles têm que encontrarse nesse terreno. Se eles não podem chegar aí, certamente nos estará perdendo muito com essa falta de cooperação. E volto a insistir que isto que acabo de falar vale tanto para o caso em que esses saberes aludem ao mundo natural, como para o caso em que eles aludem ao mundo social. Mas o que eu estou falando também vale para o conhecimento que cada um de nós tem de seus estados de ânimos, da sua emotividade, de suas próprias habilidades e limitações. Já me referi antes ao conhecimentos de invariantes que permitem compreender e predizer até o controle e controlar as atividades dos outros. E esse é um saber que se desenvolve no exercício da vida social, e sin o qual, como eu já falei, a sociabilidade em geral seria impossível. Mas esse saber é quase indistinguível do saber, mais ou menos incerto e em grande medida tácito, que todos nós temos sobre nós mesmos. Un saber que todos vamos desenvolvendo de maneira mais ou menos reflexiva, né, ao longo de nossa existência. Esse saber que, entre outras coisas, permite prever o que poderá nos trazer satisfação e insatisfação em determinadas circunstâncias e que também permite prever de que coisas seremos ou não seremos capazes sobre outras determinadas circunstâncias. Esse conhecimento, como John Elster mostrou, até nos dá alguma capacidade para administrar e controlar nossas próprias paixões. E sendo ele algo constitutivo de nossa subjetividade, esse saber não pode deixar de ser o partener, o sócio, o contraponto de todo esse conjunto de saberes expertos que hoje, com maior ou menor pertinência, querem intervir no campo de nossa subjetividade e de nossa intimidade. Neste caso, como acontece no campo das interações sociais, a cooperação entre o saber experto e o saber vulgar não é só possível, ela é inevitável e imprescindível. E, mais do que em qualquer outro caso, a negação do saber vulgar pelo saber experto só poderá ser danosa e até destructiva. Todavia, e mais uma vez, essa cooperação somente será efetiva na medida em que esses saberes vulgares, ou pretendidos saberes expertos, mas também os saberes vulgares, em que esses saberes, perdão, os vulgares e os pretendidos, tanto os vulgares quanto os expertos, aludam, como eu falei, ao domínio de aquilo que está ao alcance de nossa ação. Só assim esses saberes poderão ter algum apoio empírico e somente assim eles poderão cooperar no entendimento e a solução de problemas que, eventualmente, exijam a intervenção
dos saberes expertos no domínio de nossa subjetividade e de nossas relações sociais. E aí, né, com isso, acho que eu posso já fechar minha exposição. Bom, muitíssimo obrigada, Gustavo. Acho que realmente foi muito interessante, excelente, y que vamos a poder discutir bastante. Tem muitas questões aí que tem a ver com tudo isso que a gente está falando em relação a essa delegação de saberes sobre o domínio da infância, mas que, bom, você deu muitos exemplos diferentes que a gente pode pensar. Eu vou abrir as perguntas, ou se vocês preferem, eu inicio com uma questão disparadora e depois conversamos entre todos. Estão de acordo?